Videoaula da coleção Sala de Estudo. Química, aula número 5. As propriedades específicas da matéria. Iniciando esta aula, vamos rever o que nós já estudamos na aula passada. As propriedades da matéria, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As propriedades gerais, que nós já estudamos, que são propriedades comuns a qualquer tipo de matéria, ou seja, todos os materiais têm essas propriedades gerais, e as propriedades específicas, que nós vamos estudar nesta aula. As propriedades específicas, elas têm uma importância fundamental, pois elas são, como o próprio nome fala, específicas, elas são características de cada material, ou seja, cada material que eu me conhece apresenta suas propriedades específicas, e essas substâncias elas podem ser identificadas justamente devido a essas propriedades. E também as propriedades específicas podem também ser utilizadas para determinar a pureza do material, se o material é ou não uma substância pura. Por isso, a importância dessas propriedades específicas. Podemos subdividir as propriedades específicas em 4 grupos. As propriedades organolépticas, as propriedades funcionais e as propriedades químicas e as propriedades físicas. 4 grupos de propriedades específicas. Alguns autores citam que as propriedades funcionais elas são intermediárias entre as gerais e as específicas, mas outros autores colocam as propriedades funcionais como também propriedades específicas, e é dessa maneira que vou usar, ok? Então, as propriedades específicas são organolépticas, funcionais, químicas e físicas, e estas propriedades nós vamos estudar nesta aula. Vamos começar pelas propriedades específicas organolépticas. Essas propriedades organolépticas são propriedades que a matéria apresenta que impressionam os sentidos humanos. Olha só, elas podem ser percebidas através dos nossos sentidos. Então, vamos relembrar que o ser humano apresenta 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, existem os 5 sentidos humanos. Então, qualquer propriedade que pode ser percebida através desses sentidos humanos é denominada de uma propriedade específica organoléptica. Então, é fácil você perceber quando se trata de uma propriedade organoléptica. Por exemplo, a textura ou estado físico, quando você percebe que o arroz ele é um sólido, granulado, através do tato, pegando, sentindo, através da pele. Aí você percebe a textura, o estado físico do arroz. Então, isso é uma propriedade organoléptica, o estado físico. O sabor e a cor. Como é que você percebe o sabor de um material, por exemplo, do café? É pelo paladar. A cor você percebe pela visão. Então, também sabor e cor são propriedades organolépticas. Outro exemplo, observe essa pessoa sentindo o odor do vinho. Então, você sente o odor através do olfato. Então, também é uma propriedade organoléptica. Então, propriedades organolépticas são essas propriedades que são percebidas através dos sentidos humanos. Cor, sabor, estado físico, gosto, cheiro. Tudo isso são propriedades organolépticas. Muito fácil essas propriedades, tá ok? As propriedades funcionais são poucas, e elas são caracterizadas porque elas pertencem a um grupo de material. Veja bem, elas não pertencem a somente um material. Existe um grupo que se destaca nessas propriedades, por isso que são chamadas propriedades funcionais, pertencem ao que nós chamamos de função comum. Por exemplo, a acidez. A acidez é uma característica muito presente nos ácidos. Então, veja bem, ácido não é uma substância, é um grupo de substâncias que são chamadas de ácido. Então, a acidez ela é característica dos ácidos, então é uma propriedade funcional. Já a basicidade ou alcalinidade é uma característica das bases. As bases apresentam essa basicidade, essa alcalinidade. Então, aí também é uma propriedade funcional. A salinidade dos sais, salinidade, olha, sais. Então, propriedades
funcionais são propriedades que pertencem a um grupo, né? Apesar de elas serem propriedades específicas, cada material apresenta a sua acidez, elas são características de um determinado grupo de substâncias, por isso propriedades funcionais, ok? As propriedades químicas, físicas específicas químicas, são propriedades relacionadas à transformação que o material pode sofrer, ou seja, o tipo de transformação que ele sofre, o tipo de reação química que ele sofre. Então, cada material ele pode sofrer uma determinada transformação química. Tem material que azeda, tem material que não azeda. Tem material que queima, tem material que não queima. Então, cada material, certo? Apresenta um conjunto de transformações químicas, de reações químicas. E essas reações químicas fazem parte das suas propriedades químicas. Por exemplo, a combustibilidade da madeira, ou inflamabilidade. Então, a madeira ela sofre combustão, ela queima. Então, você tem uma propriedade química da madeira, de queimar. Uma peça de ferro pode enferrujar. Então, veja, o ferro ele enferruja. A madeira já não enferruja, mas o ferro enferruja. Então, é uma propriedade química, né, específica e química do ferro, né? O leite pode azedar. Então, veja bem, o leite azeda, né? Ele pode azedar, que é uma transformação química. Então, também é uma propriedade química. O vinho pode oxidar virando vinagre. Então, o vinho, se ele estiver mal fechado, se não estiver bem fechado, não é isso? Tá? Ele tiver a vedação dele não for muito boa, e com o tempo ele oxida e vira vinagre. Então, você tem aí algumas propriedades específicas químicas da matéria. Certo? Tudo isso que nós estamos falando são propriedades específicas. Aí tem as organolépticas, que nós já falamos, tem as propriedades funcionais e tem as propriedades químicas, né, do material.